TV Batuíra Portugal, para lá do amanhã. Olá, boa tarde a todos e a todas. Não conhecendo o conteúdo da palestra, a Rosarinho está-se a rir, mas não conhecendo o conteúdo nem o João, nem a Ana, não é? Tanto a escolha da música antes da prece como a própria prece vem de acordo com todo o conteúdo da palestra. E, portanto, já abriram caminho aqui para a nossa palestra de hoje, não é? Nesta tarde nós vamos falar sobre o tema Nas Pegadas do Mestre. Obrigada, Manuel. Vou só puxar mais para cá, que às vezes as minhas mãozinhas... E, portanto, o objetivo principal desta palestra é nós refletirmos um bocadinho sobre a caminhada que cada um de nós está a fazer e a caminhada também que a humanidade está a fazer, não é? Ela tem por base um livro que tem o mesmo nome, de Vinícius, que é muito, muito bom, e a partir daí vão surgindo também outros para complementar esta temática. Todos os certos que vocês aqui virem têm os respectivos livros no canto, está bem? Com o capítulo. E os negritos são meus, está bem? Não estão no texto original. Começando então pelo Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, não vim destruir a lei, no ponto 4. O papel de Jesus não foi o de um simples legislador moralista, tendo por exclusiva autoridade a sua palavra. Ele viera ensinar aos homens que a verdadeira vida não é a que transcorre na terra e assim a que é vivida no reino dos céus. Vier ensinar-lhes o caminho a que esse reino conduz, os meios de eles se reconciliarem com Deus e de pressentirem esses meios na marcha das coisas do porvir para a realização dos destinos humanos. E Jesus foi muito claro quando na última reunião que teve com os apóstolos, não é? É imortalizada como a última ceia. Ele veio antes da sua crucificação, não é? Trazer-nos a frase que a Ana falou na oração, não é? Que vem, de certa forma, mudar por completo a forma como aquela sociedade na altura via a relação com Deus, não é? Ele vem dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Portanto, esta frase, em consolidação com o Evangelho, vem dizer-nos que o Evangelho, no caso, não é? Foi vivido por Cristo inteiro, foi exemplificado, não é? Ele não estava escrito, ele não foi divulgado por grandes pensamentos filosóficos ou místicos, não estava nos cultos exteriores, nas atitudes externas, não estava nas discussões que às vezes existem doentias que nós temos, não é? Não, ele era realmente vivo, não é? Ele foi o caminho, o nosso caminho de lei de amor tanto a Deus como amor ao próximo. E ele vem dizer-nos que esse amor, essa lei, deve ser praticada no nosso dia-a-dia, na nossa vida normal e não nos templos, como na altura era considerado, não é? Na altura, aquela sociedade achava que só se ligava com Deus quando estivesse em grandes templos, em grandes expressões materiais, não é? Ele, efetivamente, veio mostrar-nos como é que viveu, e ele viveu intensamente, não é? O amor, o perdão, a humildade, a tolerância, a paciência, a sua abnegação, a sua pregação do bem, não é? E é nesse contexto que ele vem dizer que ele é o caminho que leva a Deus. Ele é o caminho da salvação, não é? E, portanto, ele foi o nosso exemplo mais claro e vivo que nós temos aqui do caminho a seguir para nos ligar até Deus, não é? No Evangelho Redivivo, no ponto 4.3, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, vem dizer-nos que estes três títulos, caminho, verdade e vida, são ditos de Cristo em referência aos bens que obtemos graças a Ele, porque nos ensina a verdade concernente à nossa vida moral, que é a verdade, porque nos ensina como caminhar no caminho que leva ao Pai, dando-nos Ele próprio o exemplo, e é o caminho. Porque seguindo esse caminho, obteremos a vida, então Ele é a vida. Agora aqui sim o livro, Nas Pegadas do Mestre, de Vinícius.
E nós vamos perceber aqui um bocadinho, com 2 capítulos que ele nos traz, as 3 afirmativas, e o outro a seguir, ele vai abordar um bocadinho de cada uma destas palavras. Portanto, ele diz: sou o caminho, Jesus, não é? Porque já fiz o percurso que ainda não fizeste. Posso, portanto, ser, como de facto sou, o vosso guia, o vosso roteiro, o vosso cicerone. Ninguém vos poderá conduzir e orientar senão eu mesmo, porque nenhum outro de todos os que baixaram à terra jamais fez o trajeto que conduz ao Pai. Por isso vos digo, ninguém realiza os eternos destinos senão acompanhando-me, ou seja, seguindo as minhas pegadas. E que caminho é este? É o caminho, como nós já vimos, que nos leva a Deus, não é? O caminho que nos leva aos mundos celestiais, à felicidade que nós ainda não conhecemos, a felicidade perfeita, está bem? E esse será, sim, o destino da humanidade, não tenhamos dúvidas algumas, independentemente de todas as etapas que o planeta Terra possa estar a passar agora. O progresso é uma lei divina e, portanto, ela não muda, ela vai ser o destino realmente final da humanidade. Este caminho, no entanto, só é possível se nós fizermos a nossa transformação espiritual, não é? E ela exige responsabilidade, por um lado, e, por outro, a aplicação correta de uma ferramenta que Deus nos deu muito importante, que se chama livre-arbítrio, não é? Ela vai ser o que nos vai fazer escolher o caminho certo ou não. Agora, também no capítulo Sigamo-lo, do mesmo livro, não é? Porque Jesus é o caminho, porque penetrou a mente divina, estabelecendo íntima, perfeita, interrupta comunhão com Deus. Deste modo, conquistou a verdade e a vida. Portanto, a primeira reflexão de hoje é quando e como é que estamos dispostos a fazer esta caminhada, não é? Nós sabemos que para todas as direções existem vários caminhos, uns largos, uns estreitos, uns longos, uns com mais pedras, outros mais lisinhos, não é? A vida em si mesmo é um caminho que cada um de nós, cada criatura segue, não é? É um percurso nesta existência e que pode ser com êxito ou fracasso, segundo lá está as nossas escolhas, as nossas opções, o nosso livre-arbítrio. E quando eu digo que esta caminhada pode ser com êxito ou não, êxito aqui não é um êxito material, é um êxito evolutivo. Nós temos de mudar aqui um bocadinho o nosso chip e o Espiritismo vem nos ajudar nisso, não é? Porque quando nós pensamos que temos uma vida de sucesso, nós pensamos logo numa vida com um bom trabalho, um bom ordenado, um bom carro, mas na realidade estamos a preocupar-nos com o menos importante de tudo, não é? Estamos a preocupar com o lado material. E não é isso que Jesus nos vai ensinar, não é? Agora sobre a verdade, nas 3 afirmativas, novamente. Eu sou a verdade, porque não falo de mim mesmo. Ora, ele não fala de si mesmo porque ele não tem aquela veia que nós temos do coitadinho. Coitadinho de mim, porque é que isto me acontece? Como é óbvio, Jesus, sendo um espírito puro, não é? Ele já tinha passado há muito tempo essa fase. Também não fantasio com os homens que buscam os seus próprios interesses e a sua própria glória. Ele não tem já egoísmo em si também. Só falo o que ouvi e aprendi do Pai, agindo como o seu oráculo, como o seu mesmo verbo encarnado. No entanto, Jesus não nos veio dizer tudo. Nós sabemos que houve muitas limitações, houve muitos pontos onde ele simplesmente só veio lançar o germen daquelas ideias. Porquê? Porque, como ele próprio disse, nós ainda não tínhamos a capacidade de compreender muitas das ideias que ele vinha trazendo. E, portanto, às vezes ele falou-nos implicitamente, não é? Porquê? Porque precisávamos de tempo para a ciência trazer novas ideias, precisávamos de tempo para o nosso espírito humano também ficar mais maduro, mais preparado para essas ideias, não é? E, portanto, para isto, nós precisávamos de uma chave. E essa chave será a chave que nós vamos descobrir qual é no final desta palestra, está bem? Que é a chave indispensável para a nossa evolução. Que é a verdade.
A verdade é o imutável, o eterno, o indestrutível. É que os factos confirmam que todas as vezes que apelamos para o seu testemunho, é o que sempre foi e sempre será. Verdade é amor. Portanto, o nosso Mestre Jesus é a corporificação, digamos assim, da verdade divina, a verdade mácula que é transparente, que no fundo nos conduz à felicidade plena, como já falámos, e que não tem como se mudar. A marcha, o progresso vai sempre acontecer, não é? A marcha pode ser mais lenta ou mais acelerada, conforme as nossas opções. No entanto, ninguém pode detê-la. E isto é esta verdade que Jesus nos vem trazer, não é? No entanto, quanto mais lúcida for a civilização, quanto mais preparada estiver, científica, mas sobretudo moralmente, mais será desvelado estes conhecimentos que Jesus veio trazendo e que nós ainda não temos a capacidade de perceber, não é? Esta verdade transparente que procede de Deus e que Ele nos conduz em pensamento, em realizações e a todos os seres deste planeta Terra. Por fim, ainda sobre este tópico, esta verdade que Jesus nos traz é uma verdade libertadora, é uma verdade que nos desalgema, que nos dignifica, porque nos traz a responsabilidade e o conhecimento de que somos espíritos imortais, não é? Sou a vida, porque sou ressurgido, dominei a matéria, sou imortal, tenho vida em mim mesmo. Não sou como os homens cuja existência efêmera e instável depende em absoluto de circunstâncias externas. Portanto, Jesus é a nossa vida futura, imortal, e por outro lado também é o princípio, a fonte originária de vida, porque foi Ele, sendo o nosso governador, que cria tudo, toda a vida do nosso planeta Terra, não é? Seja ela em que reino for. Portanto, esta vida é aquela que nos vem dizer que nós temos de nos preocupar em criar valores definitivos para a nossa alma, porque é isso que realmente é importante e é isso que Ele nos vem trazer. Que é a vida? É o triunfo sobre a morte, é a vitória sobre o aniquilamento, vitória decisiva, absoluta, que exclui por completo a possibilidade de derrota. A vida é a manifestação da vontade de Deus. Vida é amor. E agora, resumindo um pouco os tópicos, Jesus é o caminho, porque já conhece o terreno a transportar, já fez o percurso, é o único que pode guiar com segurança aqueles que o têm de fazer. E ainda nos veio chamar a atenção. O homem não sabe conduzir o homem. E a gente vê isto muito, não é? Em política, em países, em instituições, o quanto nós ainda não nos sabemos conduzir uns aos outros. O seu corpo, o corpo de Jesus, não viu corrupção. A sua palavra não foi contestada. Ninguém o convenceu de pecado. O seu amor não teve intermitências em qualquer transe ou conjuntura. Não há para ele paralelo possível neste mundo. Jesus é, sem dúvida, o caminho. Sigamo-lo. E, trazendo aqui só um bocadinho do Livro dos Espíritos, na questão 625, vem-nos perguntar qual é o ser que Deus nos ofereceu, que, de certa forma, nos serve de guia e modelo. O ser mais perfeito que Ele nos possa ter oferecido. E, sem dúvida, os Espíritos responderam a Jesus, não é? Nós, muitas vezes, é que não nos lembramos de todo o caminho e de todo o trabalho que Ele e a espiritualidade tiveram para vir aqui e para nos trazer esta verdade. Agora, para nós, espíritas, trouxe luz no caminho, irmanemo-nos em Jesus, que diz: Espiritismo sem Evangelho é apenas sistematização de ideias para transposição da atividade mental, sem maior eficiência na construção do porvir humano. Trabalhemos, porém, quanto tiver ao nosso alcance, a fim de que o cristianismo de redivivo prevaleça entre nós, para que a experiência terrena não vos constitua património
indesejável e inútil. E para que, unidos fraternalmente, sejamos colaboradores sinceros do Mestre, sem esquecer-lhe as sublimes palavras: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Agora, falando um bocadinho sobre a nossa atitude, trouxe na Vinha de Luz, no capítulo 176, o caminho, que devemos abraçar o cristianismo, que é avançar para a vida melhor, aceitar a tutela de Jesus e marchar na companhia dele. É aprender sempre e servir diariamente, com renovação incessante para o bem infinito, porque o trabalho construtivo em todos os momentos da vida é a jornada sublime da alma no rumo do conhecimento e da virtude, da experiência e da elevação. Portanto, cabe-nos a nós aceitar o jugo que Jesus tem para nós, não é? Ainda no mesmo livro, zonas sem estrada, que lhes intensifiquem o serviço e o transporte, são regiões de economia paralítica. Portanto, vejam bem, a nossa inação, o não fazer, é economia paralítica. Cristãos que não aproveitam o caminho do Senhor para alcançarem a legítima prosperidade espiritual são criaturas voluntariamente condenadas à estagnação e, portanto, não se evolui, não é? Portanto, sem o caminho nós não podemos avançar. Sem a verdade não há conhecimento e sem vida não há vida. No fundo é isto que eles nos querem dizer. Portanto, o que Jesus vem também dizer é: eu sou o caminho que nós devemos procurar, eu sou a verdade que nós devemos querer e eu sou a vida na qual nós devemos depositar as nossas esperanças. Agora, novamente, voltando ao Evangelho redivivo, no mesmo ponto, diz que são palavras que confirmam que Jesus, o Messias aguardado, o exemplo a ser seguido. E como espíritas devemos dobrar a vigilância, procurando identificar a que Senhor realmente estamos servindo. Se seguimos o Mestre Nazareno, é necessário manter a perseverança do propósito de segui-lo, visto que ele é o guia e modelo da humanidade. Portanto, todos nós seguimos variados caminhos, mas o que ele nos vem aqui avisar é que temos de ser vigilantes, porque muitas vezes o que acontece é que vamos naquele caminho, mas ignoramos por completo o ponto a que aquele caminho nos vai levar. Ou vamos porque vamos atrás dos outros, vamos Maria vai com as outras, ou vamos por impulso, ou vamos à maré, ou seja, somos um barco à deriva. E não é isso que nós queremos fazer desta vida, desta encarnação, não é? Nós queremos pegar nos remos e remar para o sítio certo. E é isso que o livro nos vem dizer, não é? Que temos de ser vigilantes. Retornando agora também ao caminho, à luz no caminho, falando um pouco sobre esta etapa de transição planetária, Emmanuel vem-nos dizer: ante o mundo moderno, em doloroso e acelerado processo de transição, procuremos em Cristo Jesus o clima de nossa reconstrução espiritual para a vida eterna. Portanto, Jesus, que nos veio revelar como é que podemos alcançar este reino de Deus, vem dizer-nos que, antes de tudo, precisamos de, a cada minuto da nossa vida, estarmos atentos às lições que o nosso Mestre Jesus nos vem dar, não é? Procurando transformar-nos a nós próprios, a cada um, procurando transformar-nos para o bem. É isso que ele nos quer dizer. Portanto, tal e qual como Emmanuel identificou aqui o capítulo, procuremos, acima de tudo, como ele nos orientou, irmanarmos-nos em Jesus, que é o nome do capítulo do livro. Profundas transformações políticas. Vejam se isto agora enquadra ou não na atualidade. Profundas transformações políticas assinalam o caminho das nações. Asfixiantes dificuldades pesam sobre os interesses coletivos. Em toda a comunidade planetária e, acima de tudo, lavra a discórdia em toda a parte, desintegrando o idealismo santificante. Portanto, eles já estavam muito à frente de nós, não é?
E o que eles também nos acabam por alertar que muita gente, muitos observadores que não estão bem avisados, que não estão bem informados, podem ver nestes acontecimentos atuais do planeta Terra uma forma de negação da espiritualidade, de negação de Deus. Mas a realidade é que nós sabemos que não é assim, não é? O momento, por isso mesmo, é de luz para as trevas, é de amor para o ódio, é de esclarecimento para a ignorância, é de bom ânimo para o desalento. Portanto, como vemos, é o bem combatendo o mal e nunca o mal combatendo o mal. Não bastará, portanto, a movimentação verbalística. Não prevalece a plataforma doutrinária tão somente. Imprescindível renovar o coração, convertendo-o em vaso de graças divinas para a extensão das dádivas recebidas. Portanto, agora é o nosso momento de testarmos realmente temos uma boa fé ou não, não é? É o momento de atuarmos e atuarmos no bem. Transformemo-nos assim naquelas cartas vivas do Mestre a que o apóstolo Paulo se refere em suas advertências imortais. Indaguemos, perguntemos, não é? Estudemos e movimentemos-nos na esfera científica e filosófica. Todavia, não nos esqueçamos do amemo-nos uns aos outros como o Senhor nos amou. Reveste-se a hora atual de nuvens ameaçadoras. Não nos iludamos. O amor ilumina a justiça. Portanto, mais uma vez, amor nesta fase de transição, não é? Mas a justiça é a base da lei misericordiosa e, portanto, o que vem também dizer é que a justiça atua sempre, mas cabe a Deus fazê-la e não a nós. A nós o que compete é o amor e a caridade, não é? No mundo em luta, atravessa angustioso período de aflição, como nós já vimos. Irmanemos desse modo em Jesus, para que a tormenta não nos escolha de surpresa ao coração. Por isso, isto é algo que nós temos de fazer, sobretudo nestas fases de grande transição, de grande desequilíbrio e de grande desarmonia, não é, que o planeta está a passar. Compete-nos a nós ser a paz, não é, que nós queremos que o mundo seja. E, portanto, temos de nos alterar a nós próprios para que isso se reflita. E isto vai, inclusive, até ao nosso pensamento. Não nos esqueçamos que o nosso pensamento é criação, não é? E, portanto, quando nós temos pena de alguma situação, quando nós maltratamos ou chamamos nomes àqueles irmãos mais ignorantes, não é? No fundo, o que nós estamos a fazer é complicar a situação, porque esse pensamento está a criar, ele é criador, portanto, ele não vai ajudar o progresso. E não é isso que a espiritualidade nem o Mestre Jesus nos vem dizer que é o nosso papel. Portanto, o que é preciso? Mais outra reflexão, não é? Para sermos os discípulos de Jesus, não é? Discípulo é aquele que aprende com o Mestre, é aquele que ouve, que entende, que compreende, mas para além disso, ele não funciona só assim. Ele também tem de agir de acordo com aquilo que aprendeu, ou seja, ele tem de reproduzir a técnica, ou o estilo, ou o pensamento, ou a vivência que ele está a seguir do Mestre, não é? E é isso que nós queremos ser. Por isso é que vos trago o Estudo e Vida, no Espíritas Meditemos, e ele diz: Jesus chamou a equipa dos apóstolos que lhe asseguraram cobertura à obra de redentora, não para incensar-se e nem para encerrá-los em torno de marfim, mas para erguê-los à condição de amigos fiéis, capazes de abençoar, confortar, instruir e servir ao povo que, em outras latitudes da terra, lhe constitui a amorosa família do coração, a família universal. Não é? E como é que nós podemos fazer então isto? Como é que podemos ser apóstolos do nosso Mestre Jesus? Trago-vos de seguida a Boa Nova, em que Humberto de Campos vem trazer-nos o que é que Jesus passou, as 10 orientações que Jesus passou aos apóstolos. A primeira, então, é não buscar facilidades ou comodismos. E ele diz: Amados, entrou Jesus a dizer-lhes com mansidão extrema:
Não tomareis o caminho largo, por onde anda tanta gente, levada aos interesses fáceis e inferiores. Buscareis a estrada escabrosa e estreita dos sacrifícios pelo bem de todos. Ponto 2. Não buscardes discussões nem desentendimentos. Também não penetrais nos centros das discussões estéreis, à moda dos samaritanos, nos das contendas que nada aproveitam às edificações do verdadeiro reino nos corações com sincero esforço. O ponto 3, a pregação no bem. Ide antes em busca das ovelhas perdidas da casa de nosso Pai, que se encontram em aflição e voluntariamente desterradas do seu divino amor. Reuni convosco todos os que se encontram de coração angustiado e dizei-lhes, de minha parte, que é chegado o reino de Deus. O 4. Auxiliar doenças físicas, mas sobretudo as do espírito. Trabalhai em curar os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os que estão mortos nas sombras do crime ou das desilusões ingratas do mundo. Esclareçai todos os espíritos que se encontram em trevas, dando de graça o que de graça vos é concedido. Ponto 5. Agir com simplicidade, sem privilégios. Não exibais ouro ou prata em vossas vestimentas, porque o reino dos céus reserva os mais belos tesouros para os simples. Não ajuntais o supérfluo em alforjes, porque digno é o operário do seu sustento. Ponto 6. Que é não fazer proselitismo, ou seja, não converter alguém para uma religião de forma agressiva ou imposta. Em qualquer cidade ou aldeia onde entrardes, buscai saber quem deseja aí os bens do céu. Quando penetrares em alguma casa, saudai-a com amor. Se ninguém vos receber, nem desejar ouvir de vossas instruções, retirai-vos. Conservardes nenhum rancor e sem vos contaminares da alheia iniquidade. É por essa razão que vos envio como ovelhas ao antro dos lobos. Recomendo-vos a simplicidade das pombas e a prudência das serpentes. Ponto 7, que é ter prudência, agir seguramente. Cautelai-vos, pois, dos homens nossos irmãos, porque sereis entregues aos seus tribunais e sereis açoitados nos seus templos suntuosos, no qual está exilada a ideia de Deus. No entanto, nos dias dolorosos da humilhação, não vos preocupais como haveis de falar, porque a minha palavra estará convosco e sereis inspirados quanto ao que houverdes dizer. Porque não somos nós que falamos, o Espírito amoroso de nosso Pai é que fala em todos nós. Ponto 8, que é não temer perseguições nem sofrimentos. Quando, pois, fordes perseguidos numa cidade, transportai-vos para outra, porque em verdade vos afirmo que jamais estareis nos caminhos humanos, sem que vos acompanhe o meu pensamento. Se tendes que sofrer, considerai que também eu vim à terra para dar o testemunho, e não é o discípulo mais que o mestre, nem o servo mais que o senhor. Ponto 9. É a confiança irrefutável em Deus. Todavia, sabeis que acima de tudo está o nosso Pai e que, portanto, é preciso não temer, pois um dia toda a verdade será revelada e todo o bem triunfará. Lá está. Quem conhece que nós somos imortais e que a vida continua, isto fica muito mais claro, não é? O que vos ensino em particular, difundai-o publicamente, porque o que agora escutais aos ouvidos será o objeto das vossas pregações de cima dos telhados. Trabalhai pelo reino de Deus e não temais os que matam o corpo, mas não podem aniquilar a alma. Temei antes os sentimentos malignos que mergulham o corpo e a alma no inferno da consciência. Ou seja, o que Jesus nos vem dizer é: não temam os outros, temam é a vocês mesmos, porque é em vocês que vocês têm o mal que é preciso trabalhar. Ponto 10, que é ser fiel servidor do Evangelho. Pregai-vos no amor do Evangelho
E qualquer de vós que me confessar diante dos homens, eu confessarei igualmente diante de meu Pai que está nos céus. Portanto, em boa nova, já sabemos o caminho para sermos os discípulos de Jesus. Mas trouxe também Teresinha de Oliveira nos estudos espíritas do Evangelho, porque ela é muito didata, não é? Ela é muito dinâmica a falar. E no capítulo 12, os seguidores de Jesus, ela vem dizer-nos: quem o quisesse poderia se tornar um discípulo de Jesus. Ela diz quem o quisesse. Ela não diz que tem de ser fulano ou cicrano, não. Ela diz que a primeira coisa é a vontade. Basta, em princípio, preencher voluntariamente certas condições. Nós já vimos, boa nova às 10, não é? No entanto, ela diz, a primeira delas seria certamente a de estar disposto a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. O que identifica o cristão é o amor com que ele age para com os seus semelhantes, o bem que realiza por amor ao próximo. E nisto, ela escolhe uma passagem de Jesus, em Mateus, não é? Que diz, vós sois o sal da terra e a luz do mundo. E ela vem explicar então o que é isto. Com o sal, que preserva da corrupção e dá sabor especial aos alimentos, o cristão, com a sua conduta evangelizada, preserva o meio em que vive da degradação moral. Vejam a importância de nós, na nossa envolvência, não só na nossa vida, mas na vida dos outros. E dá clima de espiritualidade e idealismo à vida social. Com a luz, que sendo a do sol vitaliza e higieniza a tudo e a todos, e que sendo outra qualquer tipo de luz, ao menos permite distinguir bem todas as coisas, o cristão, com o seu conhecimento e ação espiritualizada, fortalece as almas, limpa as mentes e a tudo esclarece, distinguindo o certo do errado. Portanto, o que Jesus veio dizer aos cristãos é: não sejam insípidos, ou seja, não percam o vosso valor moral, e por outro lado também não ocultem o conhecimento espiritual, ou seja, não ocultem a luz sobre o alqueire, não é? Não façam os bens materiais, os interesses materiais se sobreporem ao que realmente é importante, que é a evolução da alma, não é? O que amealhamos para nós enquanto espíritos. Portanto, mais outra reflexão que vos trago hoje é qual é o caminho que Jesus Cristo representa para cada um de vocês, não é? Quais são os cuidados que nós temos de ter ou que devemos tomar ao traçar o nosso caminho, não é? Ao tomarmos todas as atitudes na nossa vida, no nosso dia-a-dia. No nosso livro, no Espiritismo Praticado, trago-vos agora um excerto que também nos vem ajudar a compreender o nosso papel. Irmãos, recordando Allan Kardec na prática espírita, lembremos de que no espiritismo praticado é necessário colocar os interesses divinos acima dos caprichos humanos. Já começamos com dificuldade. Negar-se a si mesmo, tomar a cruz de elevação e seguir com o Senhor. Aqui o negar-se a si mesmo é o negar a nossa parte má, não é negar a nossa individualidade, não é? Enquanto espírito, é negar aquilo que temos de mal em nós, que é difícil, porque geralmente não vemos, não é? Só olhamos para o negativo do outro. Reformar-se em Cristo antes de reclamar e a reforma dos outros, mais uma vez. Também nós gostamos muito de mudar os outros e pouco de nos mudar a nós próprios, mas a realidade é que nós só conseguimos mudar a nós próprios, não é? Portanto, é por aí que nós temos que ir. Exemplificar o bem antes de ensiná-lo. Servir sem propósitos de recompensa. Consolar antes de procurar consolações. Aqui fez-me lembrar muito a oração de Francisco Xavier, não é? Amar sem exigências. Usar os bens do Pai sem o desvario da posse. Compreender antes de reclamar compreensão alheia. Agradecer antes de pedir. Confiar sem angústias. Também muitas vezes, ao mínimo toque, lá vamos nós, não é? Bambamos um bocadinho. Cumprir todos os deveres da cooperação sem as trevas da incompreensão e da queixa. Jesus é caminho, verdade e vida, Kardec é trabalho, solidariedade e tolerância. Portanto, este caminho da realização não dispensa o trabalho em nós e o trabalho para o bem.
O templo da verdade não exclui a solidariedade legítima. A vida eterna pede a luz da tolerância construtiva. O espiritismo, no seu tríplice aspecto, científico, filosófico e religioso, é um movimento libertador das consciências. No entanto, só o espiritismo praticado liberta a consciência de cada um de nós. Portanto, mais outra reflexão, que é: como é que está a minha tarefa enquanto colaborador do Cristo? Quando eu digo a minha, digo também a vossa. É uma reflexão para nós todos, não é? Que caminhos é que nós temos, por que caminhos é que nós temos andado? E o que é preciso fazer ou deixar de fazer para aproveitarmos melhor a nossa atual existência, não é? A nossa atual experiência aqui na Terra. Agora, na renúncia, bafejado pela divina inspiração, o amigo do gentilismo aludiu, por certo, à morte da criatura velha que está dentro de nós. É a personalidade egoística e má que trazemos connosco e precisamos combater a cada dia para que possamos viver em Cristo. O ensinamento de Jesus é vibração e vida, e como o estudo mais simples demanda o esforço de comparação, não podemos versar o Evangelho sem esse esforço. Portanto, Jesus iniciou a moral, não é? Que nos faz reconhecer-nos como irmãos e, teoricamente, deveríamos amar-nos a todos espontaneamente. No entanto, essa foi a mensagem que ele passou, nós ainda estamos aqui um bocadinho aquém, não é? Precisamos ainda de muitas encarnações para chegar a esta espontaneidade que ainda não temos. Portanto, o que temos de fazer é realmente meditar, ou seja, perceber a mensagem de Jesus em nossos corações e vivê-la no nosso dia-a-dia, em todas as ações que nós praticamos, não é? Também, estudando o Evangelho, nós vamos identificando várias personagens, não é? Ao longo do percurso de Jesus, e faz-nos também pensar e refletir quem é que nós seremos. Será que nós somos aquele leproso que após a cura voltou para trás, ou seremos os 9 que não retornaram e que ficaram, né, pelo caminho? Será que somos o filho pródigo, ou será que nós somos o irmão que invejou? Será que nós fomos alguém na multidão que ouviu Cristo em alguma das suas benditas orações e que só depois de 2000 anos de sofrimento é que agora o conseguimos realmente compreender, o conseguimos realmente nos render à mensagem dele, não é? Nunca é tarde, portanto a reforma íntima está à nossa espera, não é? Agora, Emmanuel vai falar um bocadinho sobre a parábola do semeador e ele vem dizer-nos, na firmeza de fé, caminho, verdade e vida, que os que estão sob a pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, recebem-na com alegria, mas como não têm raiz, apenas creem por algum tempo e, na época da tentação, na época em que aperta, não é? Desviam-se. Portanto, esta pedra, no fundo, vem dizer que quando Jesus fala em pedra, ele quer falar nesta firmeza que nós temos de ter para nos aprimorarmos todos os dias, não é? E que esta firmeza, como vamos ver a seguir, está relacionada com a fé raciocinada. Nas experiências religiosas não é aconselhável repousar alguém sob a firmeza espiritual dos outros. Enquanto o imprevidente descansa em bases estranhas, provavelmente estará tranquilo, mas se não possui raízes de segurança em si mesmo, desviar-se-á nas épocas difíceis. Portanto, nós não devemos apoiar-nos em alguém que tem uma fé muito boa ou que realmente nos inspira a trajetória sem termos uma fé consolidada em nós próprios. Por muito boa que a pessoa seja, por muito boa fé, por muito boa oração, o trabalho tem de ser nosso. Portanto, se não temos uma fé raciocinada, se não temos uma fé interior em nós, nós não conseguiremos exemplificar o Evangelho e de nada vale. Agora, Emmanuel, na opinião espírita, vem fazer um paralelo entre o trabalho de Cristo e Kardec no estudo do Evangelho, no ponto 2, o Mestre e o Apóstolo, que ele diz: diante do acesso aos mais altos valores da vida,
Jesus e Kardec estão perfeitamente conjugados na sabedoria divina. Portanto, Jesus, a porta, Kardec, a chave. Aquela chave que nós falámos no início da palestra, não é? Ou seja, Jesus é a porta para a nossa libertação íntima, porém, muitas vezes a porta é estreita e nós afastamos desta porta porque é difícil de abrir, não é? Afastamos dos propósitos divinos e veio a doutrina que nos veio fazer entender esta mensagem do Cristo, que nos veio ajudar a abrir esta porta, vem nos ajudar a conhecer as realidades do Espírito. Portanto, João, no capítulo 10, versículo 9, vai dizer: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá, e achará as pastagens. Achará o mundo celestial, a felicidade, não é? Do lado de lá. O Espiritismo, o Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução, ponto 5, diz que é a chave com o auxílio da qual tudo se explica de modo fácil. Portanto, mais outra reflexão, que estamos também chegando aqui ao nosso final, mas o que é que Jesus nos disse hoje? O que é que nós, enquanto homens do nosso Mestre Divino, aprendemos? Qual foi a nossa lição diária? Ele passa-nos muitas mensagens ao longo do nosso dia. Será que nós tivemos a capacidade de perceber e de captar as mensagens que ele trouxe para nós no dia de hoje? Se não, ainda vamos a tempo amanhã de o captar, não é? Porque não basta fazer de Jesus Cristo o benfeitor que cura e protege, não é? Ele vem dizer, como nós vimos no início, que é indispensável a transformação, de transformá-lo em nosso padrão permanente na nossa vida, não é? Em exemplo e modelo a seguir no nosso dia-a-dia. E por fim, falar-vos só um bocadinho aqui na obediência construtiva, ou seja, nós temos de compreender que todos nós permanecemos a serviço do Mestre Jesus e, portanto, devemos sempre manter a tranquilidade em qualquer etapa da nossa vida, em qualquer etapa do planeta. A tranquilidade é essencial para a paz do mundo. Portanto, vamos imitar Paulo, não é? E sejamos fiéis servidores do Cristo em toda a parte, em todo o momento. Somente assim, abandonando o que ele chama a caverna de impulsividade primitiva, colocamos a caminho do nosso mundo melhor, do mundo que nós estamos à espera pelo nosso planeta Terra. E por fim, não esqueçamos também que, enquanto trabalhadores na sua seara, na seara do Mestre, ele acompanha-nos sempre. Portanto, seja qual for a dificuldade que nós passamos, ele e a espiritualidade estão sempre a acompanhar-nos. Era isso que eu queria trazer-vos. Portanto, quando vocês olharem para trás e virem as pegadas solitárias que lá estão, é o nosso Mestre carregando-nos ao colo e não as nossas. Desculpem, mas acho que falar no Mestre Jesus, só a palavra dele já nos chama ao coração, não é? Mas perceber, enquanto espíritas, temos uma envolvência muito grande por trás. Temos um suporte muito grande. Acho que isso faz-nos perceber, se calhar, que não temos tanto mérito assim, não é? E pronto, era isto que eu vos queria trazer. Muito desculpem esta pequena emotividade, mas realmente falar de Jesus não tem como nós não nos tornarmos emotivos, não é? Muito obrigada pela vossa atenção e desejo-vos muita paz. Deixem-me só beber um bocadinho de água. Eu sou um bocadinho chorona, está bem? Às vezes isto vai acontecer. Também já choraste aqui? Já, então pronto. Já. Ok, pronto. Vale que foi no final, assim vocês conseguiram compreender. Bem, estamos quase a terminar. Não é à toa que Vinícius é o mentor da nossa evangelização, e não é à toa que a evangelização é uma das tarefas mais importantes desta casa, porque é desde pequenos que nós aprendemos a seguir as pegadas do Mestre. E a diferença de termos a oportunidade de podermos, desde pequenos,
ter esses instrumentos para conseguir ultrapassar os obstáculos do dia-a-dia é muito grande. E somos muito abençoados, eu digo somos porque falo por mim, que sou a prova disso, que estou desde pequenina na doutrina espírita, e sei a bênção que é, mas também acho que o mais bonito da doutrina espírita é que nós podemos começar a qualquer momento, basta nós querermos. Seja na barriga da mãe, seja aos 90 anos de idade, quase a partir. Temos sempre essa oportunidade de recomeçar. E Jesus é o nosso maior exemplo. E eu acho que nós temos que agradecer muito, porque nós temos conhecimento que ainda muita gente não tem. Nós conseguimos vir em busca de respostas para nos esclarecer o porquê de estarmos a passar o que estamos e vir buscar as forças necessárias para conseguirmos fazer a nossa própria caminhada, seguindo as pegadas do Mestre. E nunca, nunca estamos sozinhos. Muitas vezes vimos como crianças com os nossos pais, outras vezes vimos pela dor, não interessa. O que interessa é que nós chegamos e estamos aqui. E só depende de nós continuarmos firmes. Vai ser muito difícil. Muito difícil. E vai ser difícil sempre. Não é por estarmos aqui há mais tempo que o grau de dificuldade diminui. Continua a ser difícil. Mas é através do estudo, do envolvimento das palestras, no trabalho, nas tarefas assistenciais, que nós arranjamos a sustentação necessária para que aqueles nossos irmãozinhos menos evoluídos que não querem que nós venhamos, não consigam interferir. E aí sim, os amigos espirituais em nome de Jesus nos dão a mão. Sempre. Nunca estamos desamparados. Por maior que seja a nossa aflição, e todos nós temos aflições, que a nossa vontade é sentar e chorar. Podemos sentar e chorar durante 5 segundos, voltar a levantar e seguir. Porque há uma coisa que nós temos que pôr no nosso coração e, de certa maneira, acaba por nos aliviar quando estamos perante uma situação difícil, que é Deus não nos dá prova maior do que aquela que nós possamos suportar. Portanto, qualquer dificuldade que aconteça e apareça na nossa vida, nós temos todas as condições de ultrapassá-la. Seria injusto, e Deus não é injusto. É difícil a nossa reforma íntima, eles têm essa noção. Por isso é que eles, neste momento, apenas nos pedem uma coisa, boa vontade. Porque eles sabem a dificuldade que é. Porque, tal como nós, Jesus já esteve no nosso caminho. Fez assim a linha reta, e nós andamos aos zigue-zagues, mas fez o nosso caminho. Começou como nós começamos. E Ele conseguiu. Daí Ele ser o exemplo. Portanto, nós temos que nos manter firmes, porque com certeza os amigos espirituais vão estar ao nosso lado para que nós saiamos vitoriosos, que é esse o objetivo. Vamos então para a nossa oração. E levar o nosso pensamento até ao mais alto, agradecendo. Simplesmente agradecendo pela oportunidade que temos diariamente de poder limar as nossas arestas, de poder sermos melhores hoje do que fomos ontem e melhores amanhã do que fomos hoje. Agradecer por termos esta doutrina bendita que tanto nos esclarece e tantas ferramentas nos dá para conseguirmos, mesmo que seja devagar, seguir o nosso caminho, sem nunca perder a coragem, a fé e a esperança. Acima de tudo, a confiança em Deus. A confiança de que jamais nós estamos sozinhos. Que eles estão connosco e irão permanecer sempre ao nosso lado. Basta nós querermos aceitar essa ajuda. Que todos aqui que se encontram, encarnados e desencarnados, possam neste momento
ser envolvidos pelas vibrações mais puras de amor, de paz, de luz, na certeza de que unidos iremos seguir o nosso caminho de evolução, caindo, mas sempre nos levantando, e que Deus vai esperar por nós o tempo que for necessário até nós conseguirmos chegar até Ele. Que os amigos espirituais possam nos acompanhar até aos nossos lares durante a semana que se vai iniciar e que possamos, em algum momento, recordar os ensinamentos que aqui foram passados e, quem sabe, passarmos nós a alguém que também precise deles. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Graças a Deus. Muito obrigada a todos. Está encerrada. Quem trouxe as águas, não se esqueça das águas. TV Batuíra Portugal. Para lá do amanhã.